Não é não, irmã Madalena? O jardim hoje seu está bem? Está florido. Graças a Deus. Eu peço aos irmãos aqui presentes que possam abrir suas Bíblias em Salmo 136. Do 1 ao 4. Salmo 136, do 1 ao 4. O Salmo 136, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu queria só alertar os irmãos e os convidados aqui presentes que nós devemos acreditar só em Deus, porque é o único que dura para sempre. Nada um desses deuses aí que vai te curar, ele vai resolver teu problema não. Se Deus botar a mão e dizer que tu tá, levanta e anda, pode ir embora que acabou o teu problema. Mas enquanto você estiver pegando aí esses deuses aí fraco, bruxaria, achando que tu vai tirar, tu vai se curar, não, de maneira nenhuma. Nós devemos se pegar num Deus que diz: levanta e anda. Pronto, amém? Nesse momento vamos orar para dar início ao nosso culto. Agradeço a todos os irmãos aqui presentes, os irmãos da Lagoa de Santo Antônio, os convidados aqui presentes. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Querido Deus, ó Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite, meu Deus. Que vidas aqui, ó Pai, possa avivar cada vez mais, meu Deus, acreditar somente em Te buscar, ó Pai. Rogo pela família da irmã Madalena, do irmão Cristiano e de todos os seus familiares aqui presentes, ó Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente este lar que sempre nos acolhe, ó Pai. Proteja os teus servos aqui, ó Pai. Que frutos possam sair, meu Deus, aqui desse lar. Nós te rogamos e entregamos em nome de Cristo. Amém. Vamos chamar aqui os nossos canarinhos, como dizia nosso saudoso Pedrosa. Nossos canarinhos aqui vai iniciar o culto de adoração ao nosso Deus essa noite. Amém? Amém. Boa noite a todos os irmãos. Saudamos a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes mesmo pela presença de cada um aqui, de muitos irmãos que estão vindo também pela primeira vez aqui no Cajueiro, e por todos também aqueles que nos visitam essa noite, né? Por todos aqueles que estão aqui para ouvir a mensagem da salvação. Que o Senhor possa tocar nos seus corações para que sejam salvos. Nesse momento, nós estamos aqui reunidos para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, para aprender da sua palavra e principalmente para falar da mensagem que salva, que liberta, que transforma o homem e liberta da condenação eterna. E é nosso dever falar da palavra do Senhor, porque quem tem a palavra do Senhor, quem conheceu a palavra do Senhor, tem essa responsabilidade de transmitir a cada um que precisa ouvir. Porque o Senhor vai requerer de cada um de nós quando não falamos. Nesse momento nós vamos louvar aqui o hino 447 do cantor cristão. Nunca ouvi de Cristo. Amigos morrer sem ter conhecimento.
de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus, oh, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez, a nós nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa se entrares sem joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo. Oh, não venhas tu ser acusado de réu, por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, pra ninguém no juízo exclamar com razão, a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Aleluia. Antes de convidar os homens para louvar, eu queria convidar todas a varoa para cantar e louvar nosso Deus. Amém? Todas aqui, para esse jardim ficar bonito, muito bonito ainda, com mais um cântico de vocês e louvor a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos
daquele jeito, irmão Celso. Eu pego o microfone e vamos ver se nós ganhamos as mulheres hoje. Muito bem, boa noite. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos olhar para o hino 324. 324, Refúgio Verdadeiro. Estamos juntos agora. Cego estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me obrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
todos os homens, obrigado às irmãs que estiveram louvando. Eu queria saber dos irmãos da Lagoa de Santo Antônio se tem um louvor. Som, e. Som, e. Oi. Saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com cântico. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e contigo de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, é quem nos ajuda.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado os irmãos da igreja da Lagoa de Santo Antônio. Agora vamos para a palavra de Deus com nosso irmão Jeremias, que vai trazer a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar pelo nosso irmão. Querido Deus, ó Pai, que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa falar através do teu servo, ó Pai. Que ele venha falar somente através do teu Espírito, meu Deus, não através de espírito de homem. Que o Senhor possa abençoar vidas deste lugar, meu Deus. Que vidas venham se render aos teus pés e saber que somente o Senhor é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, meu Deus. Eu te peço e te rogo em nome de Cristo. Amém. Boa noite a todos. É um motivo de alegria estar mais uma vez aqui com os meus irmãos e poder essa noite compartilhar a palavra do Senhor. Voz bem rouca, mas me esforçarei para que ela não fale. Mas fico muito contente em rever alguns irmãos que não vi há algum tempo e poder ter esse momento agora. Um momento agradável, ventando, então teremos um bom tempo aqui. Quero pedir aos irmãos que possam estar abrindo suas Bíblias no livro de Lucas 9, a partir do verso 23. Todos têm? Amém. Então vamos à leitura. Lucas 9, a partir do verso 23 até o 26. Diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos mais uma vez em Tua presença, Pai, e primeiramente queremos ser gratos a Ti por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, por esse momento aqui com os meus irmãos, os meus colegas, pessoas que aqui se assentaram, Pai, para louvar Teu santo nome, mas também para ouvir a Tua santa palavra, Pai. Quero Te pedir pela vida de cada um aqui essa noite, Pai, tanto dos que Te conhecem, como dos que ainda não Te conhecem. Trabalhe no coração, Pai. O Senhor sabe o que cada um está precisando, a palavra de confronto ou de conforto. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, conhece detalhadamente, melhor do que cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor pode estar trabalhando onde cada pessoa necessita. É em Teu santo nome que eu Te peço. Amém. Irmãos, Lucas 9. Um texto bastante conhecido. Quem aqui não já ouviu falar sobre esse texto? Muito repetido. Mas o que eu quero falar essa noite, um texto bem conhecido, mas as escrituras se renovam a cada dia. Mas uma coisa que é sempre atual e não é de agora, é que o evangelho da cruz, a cada vez que se prega, se torna mais difícil e se torna menos ouvido. As pessoas hoje têm uma dificuldade enorme com o evangelho da cruz.
Porque muitas pessoas por aí preferem espalhar o evangelho do Cristo que tudo ama, mas do Cristo que não ensina renúncia. O evangelho hoje que é pregado não é o evangelho da cruz. É do Cristo que faz vista grossa. É do Cristo que ama tudo e a todos do jeito que são. Mas nós bem sabemos que não é esse o evangelho ao qual fomos chamados. Para se pregar para as pessoas hoje em dia, elas já se acham boas demais. Já somos bons demais. As pessoas hoje querem algo mais. Não, o Senhor Jesus eu conheço. Ah, aquele homem lá eu conheço. Ele é assim, assim, assado. As pessoas definem características, mas elas querem algo a mais. Dinheiro, cura, bênçãos sobre bênçãos. Seria como uma pessoa que está no alto mar. E ela está se afogando porque está numa tempestade terrível. E milagrosamente, um helicóptero de resgate o avista. Diz, vá pegar aquele homem ali. E chegando lá, a pessoa que está se afogando diz, rapaz, o mar tá bravo hoje, né? Me dê uma boia aí. Me dê uma boia aí, que eu vou nadar aqui até a costa. Você só me dá uma boia. As pessoas querem algo mais. Todos nós sabemos que é impossível, no meio do mar aberto, em uma tempestade voraz, e também é insensato, se tem alguém que foi ao seu encontro salvá-lo da tempestade, que nem é a pessoa do nosso exemplo, é insensato dizer, eu não preciso de você, me dê a boia e pelos meus próprios esforços eu chegarei à costa. É a loucura que vemos nos dias atuais. Jesus já não é mais suficiente. Tem que ter sempre algo a mais, sempre algo a mais. As pessoas querem tomar o reino dos céus por seus esforços. Mas não era muito diferente dos tempos de Jesus, não. Não achem que é algo novo, não. Não acho que é a reinvenção da roda. Aqui em Lucas 9, Jesus está falando para os seus discípulos, né? As pessoas, aqui em Lucas 9, Jesus está no ponto alto do seu ministério, na Galileia. Ele aqui já tinha sido rejeitado pelos seus. Ele já tinha feito inúmeras curas e milagres. O que vemos aos montes por aí é as pessoas dizerem, mas se eu visse um carro descendo do céu e estacionasse na minha garagem, eu creia que Jesus é o Senhor. Rapaz, se num dia pro outro minha conta enchesse aí, tivesse 1 milhão na conta, eu creia que Jesus é o Senhor. As pessoas naquele tempo viram cegos enxergarem. Viram mancos de nascença, pessoas que nunca andaram, andar. As pessoas viram os milagres, as pessoas viram o que tinha para ver. Mas o problema, tanto daquele tempo como de hoje, é a incredulidade, a dureza do coração. Então eu queria estar falando um pouco para os irmãos essa noite a respeito dessa passagem, Lucas 9. Não acho que é porque é uma passagem muito repetida e não acho que ela se enquadra somente às pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Você que já ouviu falar sobre Jesus, reflita um pouco nessa passagem e no que ela tem para nos falar essa noite. Como eu bem disse, as pessoas daquele tempo já tinham ouvido falar de Jesus. Já tinham, o seu ministério aqui atingiu o ponto alto ali na Galileia. Aqui em Lucas 9, a partir do verso 23, ele está dando instruções aos seus discípulos. Todo o capítulo 9 é de instruções aos seus discípulos. Não eram pessoas que não o conheciam, não, eram seus discípulos, pessoas que já o conheciam. A partir do verso 23 ao 26, ele revela que o discípulo deve levar a sua cruz. Ele revela anteriormente também que o seu evangelho seria pautado nisso, de rejeição e sofrimento. Acompanhe o verso 23, o que ele diz. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, abster-se de suas vontades. O que o mundo nos diz hoje é totalmente contrário. Na verdade, o mundo hoje quer ensinar para os cristãos o que se deve fazer e o que se não deve. É a pauta do mundo hoje. Não, rapaz, não é bem assim. Dessa forma aqui tá bom. Deus já aceita. Não precisa ser desse jeito assim, não precisa ser tão rígido assim. As pessoas, elas querem se basear no achismo, no que acham. As pessoas não abrem a Bíblia para ler. As pessoas não buscam. E muitas vezes não são só essas pessoas de longe. Infelizmente, muitas vezes somos nós também. Somos negligentes em estudar a palavra do Senhor. Negar-se a si mesmo, abster-se de suas vontades. Quando Jesus aqui diz, negar-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é um processo diário. Dia após dia, você vai estar tendo que negar suas vontades. Folhe sua Bíblia para o Antigo Testamento. Verifique o que diz Jeremias 17, do verso 9 a 11. Jeremias 17, verso 9 e 11. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O que é que o mundo, o que é que muitas vezes a sociedade ao nosso redor diz? Siga o seu coração. Se te faz feliz, então tudo bem. As Escrituras dizem diferente. Quem conhecerá o seu coração? Você é diariamente enganado pelo seu coração. Muitas vezes fazemos ações que nem os fariseus faziam. Achamos que é para enaltecer o nome do Senhor. Mas no fim, lá na raiz do coração, muitas vezes é para nos enaltecer. Muitas vezes é para ensoberbecer o nosso coração. Não é a vontade de Deus que está reinando ali. É a minha vontade. Embora muitas vezes possa parecer estar carregada de boas intenções. Negar-se a si mesmo, negar o que o seu coração pede. Porque não somos bons, longe disso. Se você acha que é uma boa pessoa, então certamente você não lê as Escrituras. Ou o seu padrão não é Cristo. Se você acha que está na média ou acima da média, o seu padrão não é as Escrituras. Não é o que a Bíblia diz. Você não é uma boa pessoa. A graça de Cristo pode lhe tornar uma pessoa justificada, redimida, mas pelo poder do seu sangue, não por suas ações, não pelo que você é. Acompanhe comigo também o que diz lá em Salmo 139, versos 23 e 24. Salmos 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Por isso que Jesus diz,
o homem deve negar-se dia após dia. É um processo, não é que existe o cristão de janeiro a novembro e dezembro a gente tira férias e pronto. Não, dezembro aqui eu tirar férias, janeiro eu viro crente novo. Isso aí não existe. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe muito bem, e nós temos que ter isso na cabeça, que se não fosse sua graça, 5, 10, 15 minutinhos ali, que não fosse sua graça agindo sobre nós, você teria todas as possibilidades de ser a pior pessoa desse mundo. O Senhor conhece nosso coração, Ele conhece a maldade. Nós é que não conhecemos. Veja o que diz o salmista no verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele pede para que o Senhor veja se há nele algum caminho mau, porque o seu coração consegue enganá-lo, porque o nosso coração consegue nos enganar a tal modo, a tal ponto que nós não enxergamos esses caminhos maus. Nós, por nossa natureza, como eu disse muitas vezes, de boas ações, o nosso coração nos engana facilmente. Não são as boas ações, não são as boas obras. É negar-se a si mesmo dia após dia. O nosso coração é muito enganoso. Até mesmo no pedir. Algo tão simples, não é isso? Veja o que diz em João 14:13. João 14:13 é um verso muito utilizado, principalmente nos status de Instagram ou do WhatsApp. E ele diz assim: e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A parte que a gente geralmente vê é só essa primeira parte A do verso 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. As pessoas geralmente esquecem o final do versículo que diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui, Jesus está novamente falando aos discípulos, aqui no verso 14, anteriormente, ele diz que ele é o caminho que conduz para a vida eterna. Ele diz que iria para preparar-vos lugar. E aqui no verso 13 ele diz que e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Mas tem uma condição, que é a condição de que a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A verdade é que achamos que somos boas pessoas, mas até mesmo no pedir, muitas vezes pedimos para arrecadarmos mais, para termos mais. Até no nosso pedir, algo tão simples aparentemente, não é para glorificar o Pai. O nosso pedir é para tudo. Talvez em última instância, ou em segunda ou em terceira, seja para glorificar o Pai. Mas geralmente nas primeiras opções não. Geralmente pensamos em tudo. Geralmente relacionado a nós. Até nisso nosso coração nos engana. Passagem muito conhecida em Tiago 4, versículo 1 e 2. Todos aqui devem conhecer. Mas veja o que diz Tiago 4, do verso 1 e 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A verdade é que o ato de negar-se a si mesmo envolve muitas coisas. Mas se tem alguém que não gosta de ser negado de maneira nenhuma, é o nosso coração, é a nossa vontade. A verdade é que se a gente pudesse tomar o lugar de Deus em nossas vidas, com certeza tomaríamos. Se pudéssemos pegar o bastão da mão da mão de Deus e dizer, eu faço melhor, a gente faria. Sabe por quê? Porque a gente faz. Muitas vezes oramos pedindo a Deus, dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí acorda a coxa. Quando acorda a coxa, diz, não, Senhor, acho que o Senhor não entendeu a minha oração, não. Não é bem assim, não. Deixa eu pegar o controle aqui de novo. Eu acho que nessa direção aqui é o correto. Eu acho que dessa maneira aqui é o correto.
Muitas vezes, até no pedir, na nossa oração, pedimos a Deus para que seja feita a vontade dEle, para que a vontade dEle reine, para que tudo reine, para que Ele seja glorificado. Mas a partir do momento que a corda acocha no pescoço, diz, não, Senhor, não era bem assim que eu queria, não. O nosso coração, ele consegue nos enganar a níveis que não percebemos, que leva o salmista a falar, Senhor, vê o que há de mal em mim. E essa palavra não é só para você que já ouviu falar sobre Jesus, mas não creu em Jesus. É para nós, cristãos também. Veja o que há no seu coração. Peça para que Deus examine. Mas tenha cuidado. Geralmente, quando fazemos tais pedidos, se a corda acochar no seu pé, no seu braço ou no seu pescoço, lembre-se do seu pedido anterior. Você pediu para que Deus fosse glorificado. Foi o que você pediu. Se foi de todo o seu coração, honre com o seu pedido. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que não entendemos o porquê. A gente diz, por que assim, Senhor? Não sei. É para a sua glória. Muitas vezes não vamos entender. Mas se pedimos para que Deus seja glorificado, se as coisas não saem como queríamos, entenda, é como Ele quer, é do jeito que Ele quer. Negar-se a si mesmo é negar o nosso coração, é negar a nossa natureza humana, que dia após dia diz, a gente pode fazer melhor do que Deus. Mas não se engane, não podemos. Voltemos ao texto de Lucas, Lucas 9. Verso 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus anteriormente, do verso 18 ao 22, acompanhe comigo, ele revela sobre o que se tratava o seu ministério. Verso 18, ainda em Lucas 9, um pouquinho antes, ele diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Como eu disse, o capítulo 9 de Lucas, ele é resumido em algumas... Jesus avisa para os discípulos, dá algumas advertências. Ele instrui os discípulos aqui no verso 9. Aqui está no ponto alto do seu ministério na Galileia. Posteriormente, ele estaria saindo do meio dos seus, onde ele é rejeitado. Mas aqui no verso final do verso 22, ele diz que ele vai ser rejeitado e terá uma morte de cruz. Ele diz que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos. Verso 24, já pulando para o verso 24, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A resposta dos discípulos e de Pedro, elas são razoáveis ao que se esperava para a época. Talvez se você perguntasse para uma pessoa qualquer, muito possivelmente a resposta fosse muito parecida. As pessoas da época, principalmente os judeus, eles esperavam que Elias reaparecesse no raiar da era messiânica. Então, aquilo era um sinal para os judeus. Quando o Messias prometido estiver para aparecer, Elias aparecerá antes. Então, algumas pessoas diziam que Jesus não era Jesus. Jesus era Elias. Ou outros profetas que vieram antes. As pessoas
viram os milagres que Jesus fez, mas não lhe acreditaram, não lhe deram crédito, incrédulas em seus corações. As pessoas, para nós, o texto pode parecer muito frio, talvez não tenhamos a compreensão, mas tenha em mente que o ministério de Jesus aqui tem pouquíssimo tempo. Tenha em mente que uma pessoa surgiu no meio dos judeus, no meio dos doutores da lei, se intitulam assim, que guardam a lei, e ele diz: eu sou o Messias, eu sou o prometido. E as pessoas que passam a seguir Jesus, a sociedade olha, esses homens são loucos. É como se aparecesse alguém aqui agora, se levantasse no nosso meio, claro que nas devidas proporções, e falasse: eu sou o Messias. As pessoas naquela época, os judeus, olhavam com total desprezo para aquelas pessoas, para Jesus e para as pessoas que o seguiam. Então, quando Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Talvez não entendamos a profundidade dessas palavras, porque vivemos talvez em um país livre de perseguições, ao qual muitas vezes nos causa um acomodamento muito grande. Talvez pela frieza do nosso coração não entendamos o que Jesus quer dizer aqui. Jesus está aqui a falar, a instruir os seus discípulos sobre o que era o seu ministério, que era de rejeição e morte de cruz, e posteriormente tudo o que eles iriam enfrentar, que seria morte e rejeição. Jesus antecede aqui já aos seus discípulos e diz: o evangelho da cruz ao qual eu prego, de renúncia, de renunciar-se a si mesmo dia após dia, é isso aqui. É renunciar ao seu eu dia após dia. E se vocês aqui tiverem medo de perder a sua vida, não venha. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E as pessoas e a sociedade olhavam com mais desdém ainda. Olha o que esse homem fala para os seus discípulos. Verso 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, Jesus está preparando os seus discípulos. E ele avisa de antemão: é isso aqui que vocês vão enfrentar. Se tiverem medo de perder suas vidas, esse não é o caminho. Procurem outro lugar, outra coisa para fazer. Jesus anuncia: olha, eu vim. Jesus aqui já tinha sido rejeitado pelos seus. Poucos capítulos antes. Jesus tinha feito inúmeros milagres. E aqui ele instrui os versículos. Seguir a Jesus não é uma brincadeira de criança, ou Jesus não é um amuleto da sorte. Jesus não é uma varinha que quando você está pendendo assim, você, opa, vou andar com a varinha aqui. Não. Não é falar sobre Jesus. É que Jesus habite em você. Habite verdadeiramente em nós. De tal modo que, como eu disse, para nós parece palavras simples dizer perder a vida. Muitas vezes lemos com a total frieza. Diz: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus está aqui falando para os seus discípulos, revelando: é isso aqui que vocês vão enfrentar. O Evangelho de Jesus é sobre renúncia. Renunciar ao meu eu, renunciar ao nosso ego, renunciar ao que eu quero, para aceitar a boa e perfeita vontade do nosso Deus. Veja o que diz o verso 25, seguindo o texto: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Qual proveito nós temos? Pense comigo. Qual é a estimativa de vida do ser humano? 70 anos, 80 anos, 90 já sofrendo um pouquinho, 100 já acamado, não podendo se levantar mais. Essa é a estimativa de vida? É isso que você julga precioso? 80, 90 anos aqui,
sol após sol sofrido, é por conta das pessoas que vão viver 80, 90 anos que você se envergonha do Evangelho de Cristo? Pessoas essas que muitas vezes, por estar em uma roda de conversa, são imorais. Você prefere se acanhar, não confrontar. É por receio dessas pessoas que vão viver 80, 90 anos que você prefere ofuscar o Evangelho de Cristo? É por isso. Essas pessoas que talvez vão viver os mesmos 80, 90 anos que você, é por conta disso que você tem vergonha? É por conta dessas pessoas? É lhe prometido uma vida de eternidade, uma vida com Cristo. E você diz para as pessoas, embora inconscientemente, não, eu tenho vergonha do nome de Cristo. Não foi para isso que fomos chamados. Não se engane, aqui Jesus falava para os seus discípulos. Não eram pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre ele. Eram seus discípulos, pessoas que estavam com ele diariamente. Pessoas que até aqui não sabiam quem realmente era Jesus. Tinha pessoa que estava ali porque o barco estava indo. Não se engane. Abra comigo em Mateus 19, do verso 26 ao verso 22. Texto muito conhecido. Jovem rico. Eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeitos, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Primeiro questionamento do jovem: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A gente começou com aquela história ilustrativa de uma pessoa que está no meio do mar foraz, no meio de uma tempestade, está nadando ali por suas próprias forças, o barco naufragou, o helicóptero milagrosamente o encontra, vai resgatar e ele diz: Não, me dá só uma boia aí, que o resto eu tiro no braço. O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que é que eu posso fazer de bom? Pelo meu próprio mérito, o que eu posso fazer, Senhor? Me diga o que é que eu posso fazer. Ídolo do coração. Veja, o jovem exemplifica bem o que falamos anteriormente. Se pudéssemos tomar o lugar de Deus e tornar-se os nossos próprios ídolos, o nosso próprio Deus, com certeza faríamos. Tranquilamente. O que eu posso fazer? Nada. Jesus aqui fala os 6 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além desse homem idolatrar a si mesmo em pensar que poderia, por seu próprio esforço, chegar aos céus, ele também idolatrava outras coisas. Não vou entrar no mérito de dizer que ele cumpriu realmente
todos esses 5 anteriores mandamentos. Mas o 6º que Jesus falou, esse com certeza, pelo que as próprias Escrituras dizem, ele não cumpriu. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 22 responde o porquê. Porque ele, tendo, porém, muitos bens, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Além de ser idólatra de si mesmo, ele também era idólatra do dinheiro. O que é que nós temos idolatrado em nossos corações? As pessoas muitas vezes, nós cristãos, as pessoas dizem sobre os católicos que idolatram imagem de escultura. Mas não se engane. Se você ama o seu carro mais do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais o seu filho do que a Deus, você é um idólatra. Não se engane. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que toma o lugar em nosso coração e novamente no coração. Coração esse que facilmente nos engana. Novamente o coração. Somos facilmente enganados pelo nosso coração. Aqui o jovem era tão enganado que acreditava que ele poderia fazer algo de bom para alcançar a vida eterna. Lucas 9 diz, verso 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou se causar dano a si mesmo. O jovem respondeu por si próprio, preferiu suas riquezas. Hoje, possivelmente, não existe mais nem o pó de seus ossos. Ele teve a chance de ser resgatado pelo helicóptero da história. Mas ele preferiu dizer, eu atravesso o mar no braço, porque eu sou cabra macho. Mas ele não é. E você também não é. Cuidado com os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração, eles são altamente preocupados quando você quer negar-se a si mesmo dia após dia. O coração não gosta que a gente negue a si mesmo. Não gosta que negue nossas próprias vontades. E os ídolos também não. Eles detestam. Quais os ídolos do seu coração que você tem colecionado? Ou o pecado da incredulidade do seu coração? O que é que você não tem posto diante de Deus que está no seu coração, que você sabe que é pecado, e você não posta diante do Senhor? Se tornando um ídolo dentro do seu coração. Jesus aqui não falava para pessoas que nunca ouviram a respeito do seu evangelho. Ele falava para pessoas que o seguiam, pessoas que estavam com ele. O que temos idolatrados em nosso coração, que classificamos como besteira, é o que falamos, mas não é bem assim. Será se não é? O que é que tem levado a pecar? Qual é o pecado que tem levado você a se distanciar de Deus e dizer para Deus, prefiro ficar no pecado. A vida eterna que o Senhor me oferece não me importa. Eu prefiro continuar pecando deliberadamente do que abandonar o meu pecado. Quando você continua em uma vida de pecado, ou quando você é incrédulo em não acreditar no nome do Senhor, não se engane achando que sentando no banco da igreja, não ache que é que nem no INSS que você tem que ir todo dia no trabalho e depois de 35 anos de contribuição, você garante sua aposentadoria. Não acho que com Deus é assim. As pessoas hoje tratam Jesus como uma criança. Sabe por quê? Porque você pode ir para o meio da rua, assim. Você pode levantar lá a mão e dizer assim, quem é que quer ir para o céu? Rapaz, um monte de nego. Levantar o braço. Aí você faz a segunda pergunta. Quem é que quer abandonar a sua vida de pecado? Quem é que quer negar-se a si mesmo dia após dia? E você explica para essa pessoa o que é negar-se a si mesmo dia após dia.
essa pessoa diz, bom, eu acho que a Bíblia que tu tá lendo é diferente da minha, porque a Bíblia que eu leio diz que Deus é só amor lá, então eu não preciso fazer isso não. É muito melhor maquiar algo e dizer, não, acho que tua interpretação aí, não, as escrituras não é bem assim não. Um Deus amoroso que nem esse aí, não, ele não faria isso. As pessoas tratam Deus como uma criança. Muitas vezes, nós mesmos o tratamos. Sabemos o que é errado, sabemos o que é pecado. Muitas vezes fazemos as coisas, pecamos sabendo o que é pecado. E dizemos a Deus, na oração antes de dormir, Senhor, eu te peço perdão. As pessoas acham que a vida com Cristo é brincadeira. Mas eu pergunto para você, que está aqui essa noite, o que aproveita para você, que vai viver em média 80, 90 anos? Ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se a sua alma, ou causar dano a si mesmo. Qual é o seu proveito? O que aproveita para você? Veja o que diz o verso 26 de Lucas 9. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Não se engane. Não acho que você aceita Cristo que nem o 007. Você é um agente aí e falou, não, aceitei a Cristo aqui, só que ninguém precisa saber. Você é o 007 aqui, no meio do mundo. Eu sou mundano, e dentro da igreja, eu sou cristão. Tranquilo. Não se engane. O verso 26 diz que qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É confessar e viver. Você tem que confessar a Cristo e viver. Não existe confessar a Cristo. A pessoa perguntou, quem quer aceitar a Cristo? Você diz, eu. Pronto, aceitei a Cristo. E não viver, você é só um religioso. Você não segue a Cristo. Você não conhece a Cristo. Possivelmente, infelizmente, talvez você nunca tenha conhecido. Você é um religioso que acha que denominações salvam, que acha que um título salva. Você é apenas um religioso. E também não existe viver e não querer confessar a Cristo. O que seria eu viver sem querer confessar a Cristo? Veja o que diz em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Lá no meu interior só veio ter energia lá em 2009. Era comum ter umas lamparinas e de noite andar pela lamparina. Mas no tempo que eu vivi no interior sem energia, conforme mais noite ia adentrando, ia ficando mais escuro. Em todo esse tempo, eu nunca vi acender uma lamparina, cavar um buraco e colocar ela dentro. Nunca vi. Porque não tem sentido. Assim também não tem sentido a pessoa dizer que, não, tudo bem, eu sei que Cristo existe, eu não confessei ainda para todo mundo, mas eu vivo. Você vive o quê? Você vive para quem? Normalmente seu coração lhe engana muito fácil.
Você se envergonha das pessoas que vão ter 80, 90 anos, pessoas que daqui 30, 40 anos, infelizmente pela taxa de vida, já vão estar em uma situação limitada? Aqueles a quem Jesus falava essas palavras perseguiam ele. Ele era perseguido por isso, seus discípulos posteriormente iriam ser perseguidos por isso. Eu disse que não tem sentido colocar a lamparina dentro do buraco, porque a lamparina era justamente para, falando no cearense, alumiar toda a casa. Você não vai acender a lamparina e colocar debaixo do tapete. Você não vai colocar a lamparina debaixo da mesa. Geralmente você coloca em cima da mesa. Ou, quando foi passando um tempo, o pessoal arranjou aqueles alqueire, que é os... Quem é que lembra o nome? Lampião. O lampião era melhor, né? Porque o lampião ventava, pelo menos não apagar, né? Se alguém assoprasse assim, não desligava. O lampião geralmente ficava alto e alumiava toda a casa. Não se engane achando que você pode ser o crente 007. Rapaz, sou crente aqui dentro da igreja, lá fora eu sou qualquer coisa. Eu sou o que a roda de amigos me influenciar. Eu sou o que eu precisar ser para ser igual aos outros, para ser igual a esse mundo. Veja o que diz Romanos 1, 28 e 32. Romanos 1, 28 até o verso 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova o que assim procedem. Aqui nós não estamos falando de pessoas mundanas. Aqui nós não estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar sobre Cristo. Por que é que nós não estamos falando sobre essas pessoas? Porque o verso 32 diz que, ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Se você aqui essa noite falar, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, que é algo muito difícil, hoje você escutou. E hoje você conhece a sentença de Deus. Você conhece. Você agora é conhecedor. Se você não conhecia, você é conhecedor. E você ouviu me dizer o que é do que o verso 28 até o 32 lista sobre as pessoas reprováveis. Vocês conhecem a sentença de Deus e de que são passíveis de morte os que praticam essas coisas listadas acima. Mas o problema é que a gente sabe dessas coisas. A gente sabe muito bem. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente está no meio de outras pessoas, quando a gente está num convívio diferente, quando a gente está num ambiente externo diferente, que não é esse ambiente aqui, tranquilo, fácil. Entenda, é muito fácil ser cristão no meio de outros cristãos. É muito fácil. É tranquilo. Tudo parece que venta mais agradável. Parece que a luz alumia mais. Mas o problema é que a gente, conhecendo a sentença de Deus e que somos passíveis de morte, a gente não somente faz, mas o pior é que quando a gente não faz, a gente aprova quem faz.
Você vê o cidadão no meio da roda de conversa falar a piada mais imoral do mundo. Você ri. Você diz, não rio não. Tá bom. Você não ri. Mas você não reprova também a pessoa. Você só fica calado. Você se esconde. Não, isso aí, pra mim não. E aí você é conveniente. Você só se cala. É isso, não, tá bom. O pior é que a gente, sabendo da sentença, sabendo do que é, a gente aprova. As pessoas que geralmente fazem essas coisas, que eu falei aqui anteriormente, que o texto fala, geralmente, carnalmente, lhe gera algum prazer. Qual seja o prazer? Mas gera o prazer. Agora, a pessoa que apoia isso, a pessoa que apoia essas coisas, não lhe é gerado prazer algum. Mas mesmo assim, conhecendo a sentença de Deus, geralmente o ser humano é movido da seguinte maneira: me causa prazer, eu gosto, então eu vou atrás. O ser humano é, tô com fome, como? Tô com sede, bebo. Tô com fome, como até estar saciável, estar saciado. Mas quando as pessoas fazem essas coisas que aborrecem a Deus, e ainda aplaudimos isso, aquilo não nos gera nada. Mas mesmo assim, somos coniventes. Veja, estamos falando sobre a sentença, e que conhecemos a sentença. Vamos para um texto bastante conhecido, e que as pessoas corriqueiramente lembram do verso 16. Todo crente lembra do verso 16. Eu nem preciso falar o capítulo, que você já sabe qual é. João 3:16. Talvez seja o versículo mais usado quando o assunto é evangelismo. Que todos vocês sabem falar de cor aqui, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não se preocupe, que não acaba aí não. Tem os restantes dos versos, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E qual é o julgamento? O julgamento é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Verso 21 diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Mas para que é que essas obras precisam ser manifestas? Para glorificarem a Deus. Essas obras precisam ser manifestas para que o nome de Deus seja glorificado. Você que me ouve aqui essa noite e é um incrédulo, nunca creu no Evangelho de Cristo, hoje você ouviu qual é a sentença, qual é o julgamento. Hoje você ouviu aqui no texto de Lucas 9, ele perguntar: que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Sabe por que é que não tem proveito nenhum? Pelo que diz João 3:16, mas até o verso 21. Cristo sim veio, morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem redimidos. É o que geralmente usamos no evangelismo. Mas do verso 17 ao 21 tem a continuação. O 3:16 se aplica para quem crê no nome do Filho do Senhor Jesus. Mas para você que não crê, não creu em Jesus ainda, a partir do verso 17,
as coisas começam a ficar um pouco mais duras e mais complicadas. O que aproveita para você aqui essa noite? Qual é o proveito que você tem? O que é que temos tirado de proveito? Você vai viver sua vida em estimativa de vida, ter seus filhos, ter sua esposa, envelhecer, morrer. Aí você diz, não, mas eu já sou muito velho. Você tem consciência? Se você tem consciência do que eu estou falando aqui essa noite, se você me ouve e consegue fazer a distinção, então você sabe do que eu falo. Você me ouviu falar sobre a sentença. Você me ouviu falar sobre o julgamento. E você me ouviu falar aqui essa noite, de acordo com o que diz Lucas 9, que não existe proveito nenhum ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não tem o menor proveito. Você, cristão, me ouviu aqui essa noite falar que não há proveito nenhum para você também viver uma vida religiosa. Não tem proveito nenhum. Não se engane achando que viver uma vida de religiosidade vai salvar você. Pode ser que no fim das contas você tenha uma surpresa desagradável, porque você nunca viveu o Evangelho de Cristo, você apenas foi um religioso. Não se engane, negue-se a si mesmo dia após dia, é o que diz o verso 23. Tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo é sobre renúncia. Se você disse que aceitou a Jesus Cristo, se você disse que Jesus é o seu Senhor, mas nada mudou na sua vida, você continua nas mesmas práticas, você continua sendo mentiroso, você continua sendo adúltero, você continua sendo hipócrita, você continua sendo um bebarrão, você continua numa vida de mentira, não se engane. Isso é só religiosidade. Você não é um crente. Você nunca... Infelizmente, vou ter que falar essas palavras. Mas você é apenas um religioso. Você não creu em Jesus. Você possivelmente deve ter se emocionado quando alguém pediu para aceitar Jesus. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é sobre renúncia. Se a sua vida continua da mesma maneira diante de aceitar o Senhor Jesus Cristo, se nada mudou, você não está vivendo um Evangelho genuinamente verdadeiro. O Evangelho de Cristo traz mudança, porque não somos mais nós que vivemos, mas sim Cristo que habita em nós. Então aqui essa noite, eu não sei se tem descrente, ou não sei se tem pessoa que ainda não acredita no nome do Senhor Jesus, mas primeiramente para as pessoas que já creram em Jesus, peça para o Senhor Jesus, como diz o salmista, lá no verso 139, capítulo 139, versículo 24. Peça para que o Senhor Jesus mostre o que é que tem dentro do seu coração que desagrada a Ele. Essas coisas que você não consegue enxergar, porque o seu coração facilmente lhe engana, peça para que o Senhor assim o faça. Ore aí de onde está e diga, Senhor, mostre o que é que tem na minha vida que está te desagradando. Mostre-me, Senhor. Me torne uma pessoa suscetível a ouvir o Senhor. Para você que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, você que é incrédulo, de onde está aí também, peço ao Senhor para que lhe seja aberto os seus olhos. Então essa noite, eu pergunto aqui, já me prolonguei um pouco, se tem alguém aqui essa noite que quer confessar o Senhor Jesus Cristo e dizer, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha do Evangelho da cruz. Eu entendi que eu tenho que renunciar a mim mesmo, que tenho que renunciar a minhas vontades, viver uma vida que agrade ao Senhor, e renunciando-se a mim mesmo dia após dia. Se você entendeu realmente o que é que essa mensagem quis dizer, se você quiser aceitar a Cristo, o convite fica aqui estendido. Mas também, se não tiver, não queremos nos prolongar, medite nessas palavras. Medite, procure, leia as Escrituras, procure alguém. Não é viver uma vida segundo o que os outros querem, ou o que a sociedade impõe, ou o que eu acho que é certo. Seria muito fácil se a gente vivesse uma vida segundo o que cada um aqui acha que é certo. A vida não é assim. Não é viver como a gente acha que é.
É viver como a Bíblia diz que é, como Cristo diz que é. Fora disso, é heresia. Quero chamar o irmão Capistrano. Ok, som. Ok. Meus irmãos, para dar continuidade, eu queria chamar dois irmãos aqui, um do Mulugu e outro da Grota, para nós encerrarmos com o louvor, e logo após o louvor, o irmão Jeremias vai orar encerrando o culto nesta noite. Irmão Manuel e o irmão Marinho. Irmão Manuel do Mulugu e o irmão Marinho da Grota. Boa noite a todos, é um motivo de alegria nós estarmos aqui, eu pela primeira vez nesse lugar maravilhoso, junto com os amados irmãos. Em João 10, 27 diz que Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e ele o conhece, e as suas ovelhas o seguem, e por isso estamos aqui, porque queremos estar sempre na presença do Senhor Jesus, assim como todos que são ovelha do Senhor Jesus, que são ovelhas do seu rebanho. Vamos louvar o Senhor com 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais top pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
queria só que o irmão Marinho ficasse aqui. Eu sei que ele é um pouco tímido, não vou prolongar muito não. Mas, irmão, eu queria te dizer, em Romanos 12, 15, ele diz: alegrai com que eu se alegro e chore com que eu choro. O irmão me fez um pedido em grota. Eu disse para ele, se Deus me concedesse, eu traria esse pedido, mas entregaria no altar. Maria, tu sabe o pedido que tu me fez? Sabe? Você quer falar para os irmãos? Era para encontrar minha mãe. E hoje, o filho amado, Deus te deu. Está aqui ela do teu lado, está aqui teu irmão. Para a honra e glória de Deus. Foi difícil, mas te achou. Há mais de 30 anos que ele não conhecia a mãe biológica dele. Que é mãe, que é pai, sabe a dor que ela está sentindo. E ele, como filho, também viveu esse tempo todo sem poder ter esse abraço da sua própria mãe, que passou 9 meses com ele. Só Deus sabe a história deles e dela que me contou. Que louvado seja Deus. A pregação foi boa, mas infelizmente eu não poderia te entregar essa bênção que eu prometi. Se meu Deus me desse essa oportunidade de encontrar, eu ia trazer no altar, porque não importa o altar de Deus, que seja erguido de pedra, que seja erguido de ouro, mas Ele me deu essa oportunidade. Foi difícil, capitão? Foi. Corri muito, até ter a certeza que realmente ela era a mãe dele. Não foi fácil, ela não mora aqui. Há muitos anos, há mais de 30 anos que ela vive pro lado de Fortaleza. Eu tinha até colocado um louvor aqui, mas o irmão justamente ele os irmãos da Lagoa de Santo Antônio cantou esse louvor, grande é o Senhor. Eu peço novamente que cante, por gentileza. Muito bem, vamos glorificar o nome do nosso Deus, né? Por tamanha bênção, né? Nosso irmão Marinho aqui. A alegria é dele, mas também é do povo de Deus também aqui reunido. Vamos cantar Grande é o Senhor. Do nosso Deus, seu santo nome.
agradeceste por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e Obrigado, irmãos. Irmão, infelizmente, essa história eu tive que segurar do dia 9. Dia 9 não, que eu vim descobrir muito depois, com muita cautela, com muita ligação para um e outro. Inclusive, até a irmã Isabel, eu usei ela a procurar o endereço dos pais dela em Hidrolândia. Depois que ela descobriu, eu desmenti. Não tem nada a ver com esse negócio aí não, foi outra pessoa. Até eu menti para ela. A única pessoa que sabia dessa história era a Alcione, porque eu precisava manter contato, né, com ela e com outras pessoas para saber se realmente era a pessoa que eu estava procurando. Porque apenas me deram o nome dela de Iracema. Para Madalena tem um pouco de... bem parecido, mas não era, né? E procurei tanto Iracema dessa Nova Russa, até só faltou ir no cemitério. Porque em todo canto eu andei. Né? E aí depois eu consegui outros contatos e disse, não, rapaz, não é Madalena não, porque existiu Madalena aqui. Né? Aí pronto, eu passei a trabalhar em cima e graças a Deus foi juntando as pecinhas de dominó, mas foi com muita cautela, com muito medo de trazer a pessoa errada, porque muitas vezes a pessoa diz, eu sou mãe, mas vai ver que não é a mãe. Tá entendendo? Mas foi muito bem, como é que se diz assim, investigado, né? Investigado para a gente trazer sem ter erros. Mas graças a Deus, a última pessoa que eu esperava manter contato em São Paulo consegui, a pessoa confirmou realmente o nome dela, era uma amiga dela aqui e me passou direito tudo, né? Me contou tudo, eu disse, não tem mais dúvida não, né? Porque às vezes a diferença aí estava em idade também, que não estava batendo muito. Mas, graças a Deus, nosso irmão encontrou. Vou pedir aqui ao nosso irmão Jeremias para encerrar com oração, agradecendo a Deus pela essa bênção, pela bênção dos irmãos ter vindo. Inclusive o Marinho me ligou cedo, o irmão Manel dizendo que não vinha. Eu disse assim, pai, não pode, cabo, ter até o nome ser na lista para vocês louvar. E aí foram lá, foram cá e terminaram o vídeo. Depois demorou chegar agora pronto. Eu vou ter que ficar com essa bênção e deixar lá na casa do Marinho, porque eu não posso divulgar nada para os irmãos aqui, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Se ele veio até aqui, é porque Deus permitiu. Amém? Então, curvemos nossas cabeças, vamos ficar de pé, reverência ao Senhor, curvemos nossas cabeças, possamos estar orando, então vamos... O convite continua estendido, viu? Você esteve aqui essa noite e entendeu o que foi falado aqui. Se você desejar aceitar o Senhor Jesus Cristo, saiba que hoje é a sua oportunidade, não sabemos o dia de amanhã. Então, você que está aí, estiver com vergonha, posteriormente pode estar falando com um de nós, com um irmão. A gente vai ter todo o prazer do mundo de estar orando com você. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos ser gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como bem falamos anteriormente, Senhor, não sabemos quais são os Teus planos. Por muitas vezes não entendemos o que é que o Senhor deseja ou porque são da maneira que são. Não entendemos, não sabemos, mas nosso trabalho não é entender, Senhor, é confiar em Ti, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Te louvamos, Pai, por essa bênção que o Senhor nos concedeu, a bênção da vida eterna, a graça que o Senhor derrama em nossas vidas. E também, Pai, pelo nosso irmão Marinho, poder encontrar sua mãe, sua família, Pai. Louvamos o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos.
Quero te pedir pela vida de cada irmão que esteve aqui presente essa noite, Pai. Os que te conhecem, que o Senhor possa estar trabalhando em seus corações, em meu coração. Mostra-nos, Senhor, aquilo que tem dentro de nós que o Senhor não se agrada, aquilo que desagrada ao Senhor, Pai. Se não enxergamos, mostra-nos, Pai. Mas, se por acaso enxergamos e não queremos deixar o pecado, Pai, transforma o nosso caráter, Pai. Pois é a falta de caráter que não nos permite, muitas vezes, abandonar o pecado. Se for esse o caso, Pai, trabalhe em nós, no nosso caráter, para que o nosso caráter seja conforme o do Senhor, Pai. Quero te pedir que o Senhor possa estar direcionando cada um aqui para os seus lares, para a sua casa, tudo em paz, em segurança, Pai, conforme o que o Senhor deseja. É em teu santo nome que eu te peço. Amém. E a festa continua com o irmão Gabriel e Lucas. Os irmãos podem ficar à vontade, pode confraternizar com o irmão Marinho, com a sua mãe Madalena, com o seu irmão Anderson.